E me diz uma coisa, quando a gente fala em consórcio, o primeiro pensamento que vem, a gente está falando muito de automóvel e imóvel. Mas eu sei que hoje é muito mais desenvolvido que isso, né? Você pode comprar equipamento. Fala um pouquinho aí das possibilidades de consórcio aí. Sim, Né? sim. Hoje o Brasil é um país destacado no agro. Então, por exemplo, uma coisa que eu sei que alguns equipamentos que são utilizados no agronegócio também pode ser consórcio. Também pode. O consórcio hoje ele abrange muitas coisas, tá? A gente sempre tem que levar em consideração que o consórcio a gente precisa alienar algum bem, tá? 90% das cartas de consórcio. O normal é o imóvel, que abrange terreno, construção, reforma, tá? Reforma também? Reforma também, reforma estrutural também. Você pode modificar o seu apartamento, a sua casa inteira. O automóvel, a gente vende para carro, moto, jet ski, avião, helicóptero. Olha que legal. Hum. Algum é Aí, o. Léo, quando você for comprar com- seu helicóptero, faz um Exatamente, porque o consórcio. Marcelo já comprou o dele. Então, alguns equipamentos que a gente consegue colocar a alienação nele, a gente consegue fazer a compra direto dele. Só que o consórcio hoje ele está tão evoluído que se você precisa comprar, por exemplo, um equipamento de ultrassonografia, você sendo um médico, você me colocando uma garantia substitutiva, ou seja, um outro bem, eu consigo pagar esse equipamento para Então, a você. preocupação é sempre você ter uma garantia para fazer Exato. contrapartida daquele crédito que a pessoa está recebendo, mas que às vezes não precisa nem ser necessariamente o bem porque está usando. Então, nesse caso do médico aí, por exemplo, ele quer incrementar lá a clínica dele, ele quer comprar uma máquina de ultrassonografia, ele pode dar um imóvel, ele pode dar uma casa como garantia. Exatamente, exatamente. A gente tem uma clínica aqui na nossa carteira que a gente já está com uma programação para, em 10 anos, eles trocarem a cada 2 anos o equipamento deles que eles precisam. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, pô, se isso vale para uma clínica, para uma empresa, por exemplo, que tem uma frota, mais ainda, né? Mais ainda, perfeitamente. Inclusive, a empresa que tem uma frota, ela coloca o próprio bem que está utilizando para o trabalho deles, o foco principal, ele como garantia. Então, quer dizer, no caso da frota, eu tô pensando aqui, a pessoa, ela sabe ali, ela tem um acompanhamento da usabilidade daquele veículo, ela consegue programar quanto tempo aquele veículo dura para fins profissionais, ela consegue programar, portanto, o prazo que ela vai fazer o consórcio, então ela consegue ir fazendo uma renovação de frota sem ter impacto pesado no caixa, do Exato. desencaixe da compra do bem, e conseguindo fazer isso sem estar onerando o resultado da companhia, pagando uns juros através do consórcio. Tem Exato. muitas empresas que têm feito isso? Sim, sim, sim. Aqui também nós temos uma empresa que faz isso. Ela está hoje com uma média de 72 carros e ela já deixou programado hoje 50 carros de 100 mil para comprar em 5 anos. E qual que é a estratégia elaborada nela? O carro atual dessa empresa, que são carros de entrada, a gente fez uma estimativa de venda de cada carro desse por 50 mil, quando atingir a quilometragem específica dele. Com esses 50 mil, a gente vai contemplar uma carta de 100 e eles renovam a frota de carro deles. Então, automaticamente, é muito positivo. Sendo que qual que é a vantagem? Ele já começou a pagar, ele não vai precisar financiar esses outros 50 mil, que vai sair uma taxa muito alta. A gente está fazendo uma diferença de, hoje, um financiamento de 1,5, 1,8, 2% ao mês, para uma taxa de 3% ao ano no automóvel. Entendi. Tá? Me diga uma coisa, você falou agora dessa questão da contemplação. E você falou ali, eu diria quase que com uma certeza, contanto a gente contempla. Como é que a gente consegue isso? A gente consegue monitorar os grupos e estatisticamente dizer quais são os lances dados nos perfis de grupo de tal forma que a gente tenha uma segurança, é isso? Sim, sim, sim. A contemplação garantida nunca vai existir, tá? Mas a gente consegue ter uma previsibilidade. Como que a gente faz isso? Eu analiso a necessidade do cliente, se ele tem realmente a urgência de fazer essa compra, o que eu faço? Eu analiso os grupos, pego pelo menos os últimos 12 meses e te falo, por exemplo, Marcelo, olha, nos últimos 12 meses, se você tivesse ofertado 60% nesse automóvel, tá? 60% nessa sua carta de automóvel, por exemplo, nos últimos 12 meses, em 10 meses você teria tirado. Por quê? Porque os lances, em 10 meses desses 12, foi abaixo de 60. Então, a probabilidade de você ser contemplado de forma rápida, 3 meses, 6 meses, é muito grande. Então, quer dizer, se a pessoa só comprasse o consórcio, ela não teria essa inteligência. Agora, quando ela compra esse consórcio
por intermédio da gente, junto com o consórcio, ela está comprando também essa inteligência de monitoramento dos grupos, dos percentuais, é isso? Exatamente, exatamente. Tanto para o cliente que já quer entrar com essa estratégia, quanto clientes nossos que a gente fez o consórcio há 4 anos atrás e agora precisa atingir o objetivo. Pagar aquele imóvel que ficou pronto, com saldo residual, né, fora as obras, e entre outras estratégias, tá? Entendi. E me diz uma coisa, eu vejo que agora existe uma possibilidade da empresa se capitalizar numa possível transação entre pessoa física e pessoa jurídica. Como é que é isso hoje? Aliás, ontem, né, eu fiquei sabendo que isso pode ser feito agora até de uma maneira mais direta, né? Que parecia que era uma vedação que havia antes e que agora caiu. Explica um pouco melhor isso. Exatamente. Usar o consórcio como fonte de financiamento do caixa das empresas. Exatamente, exatamente. A gente tem 2 formas de trabalhar isso, que é a primeira fazendo a compra da PJ para a PF ou vice-versa. Com isso a gente consegue levantar 50% de capital. Então vamos dar um exemplo aqui concreto. Eu tenho uma empresa, essa minha empresa tem um imóvel, e aí eu vendo esse imóvel da minha empresa para a minha pessoa física e compro esse imóvel na pessoa física fazendo um consórcio. Exatamente. Então com isso eu sigo sendo o dono do bem, ao invés de ser na pessoa jurídica, na pessoa física, e eu consegui capitalizar a companhia através do consórcio. É assim? Isso aí, exatamente, exatamente. Você mantém o teu imóvel dentro, né, dentro do teu CPF, no qual ele estava no CNPJ, e você conseguiu levantar o capital dentro de um bem que você já possuía. E hoje você consegue fazer isso dentro da própria empresa? Por exemplo, a empresa financiar a compra do próprio imóvel usando o crédito consórcio? É melhor do que isso, tá? Agora com a Embracon, a gente está com uma nova modalidade que é o reembolso de reforma, tá? Esse reembolso de reforma nada mais é do que eu contemplo a carta, eu tenho que ter a carta já contemplada. Com essa carta contemplada, eu tendo um imóvel de 1 milhão, eu consigo levantar até 800 mil. Vou fazer a alienação desse imóvel, a Embracon ela vai fazer a liberação do dinheiro na sua conta. Que é, então, volta naquele mecanismo lá da garantia. Exatamente. Eu vejo muita gente falando em consórcio como alavancagem, como uma ferramenta que ajuda a compor a carteira de investimento. Eu queria que você explicasse um pouco mais isso. Claro, claro. Como que funciona hoje quando eu faço alguma reunião com algum cliente que está tendo uma rentabilidade e ele está querendo uma diversificação? Eu gosto muito de falar que o consórcio ele nada mais é do que uma caixinha dos teus investimentos, no qual você pode se alavancar muito, tá? Se a gente comparar mês a mês o consórcio e o investimento ele sempre vai ganhar. Porque ele está sendo remunerado a juros compostos. Sim. O consórcio não, você está pagando uma taxa, Uma fração de um total, perfeito? Só que quando você tem essa forma de pensar e você consegue encaixar isso no consórcio, eu gosto muito de fazer para o cliente, mostrar para o cliente uma forma que é uma linha de chegada. O teu investimento ele vai correr muito mais rápido do que o consórcio, tá? Perfeito. Ele está correndo numa velocidade, o consórcio em outra. Se você contemplar no consórcio, você deu um boom tão grande que você volta naquele assunto que eu tinha falado, que você vai levar 14 anos para você chegar nesse valor, sendo que você conseguiu chegar nele em anos. Então, meses. Às vezes, é mais jogo eu fazer mais de um consórcio de valores menores do que fazer um único consórcio de um valor maior, porque percentualmente aumenta a minha chance de uma contemplação mais precoce, é isso? Exatamente, exatamente. E tem uma tendência que é um estudo que foi feito, tá? Que cartas menores, normalmente o percentual também está menor. Cartas maiores, os percentuais também estão maiores. Mas isso tudo vai depender muito da estratégia do cliente. Eu tenho clientes que gostam de cartas grandes. Por quê? Porque se for contemplado no sorteio, ele tem o montante completo. Vai dar uma porrada. Exatamente. Só que ao mesmo tempo, para um cliente que quer vender a carta no mercado secundário, é muito mais interessante ele pegar ao invés de uma carta de 1 milhão, 10 de 100 mil. Então você está dizendo para mim que hoje já existe o tomador de consórcio que entra no consórcio vislumbrando a questão de tirar proveito da contemplação. Exatamente. Quer dizer, ele nem tem meio que o objetivo de comprar ou veículo ou imóvel. Não. Ele tá com a intenção, sim, de vender essa carta. Se por eventualidade não acontecer a contemplação no prazo esperado,
o cliente já está ciente que ele tem um paralelo, uma segunda opção, que é ofertar o lance para poder retirar e comprar o imóvel para alugar. Então, hoje, quer dizer, o consórcio está se sofisticando ao ponto de você ter gente que realmente usa para aquisição mais eficiente do bem na compra planejada, mas para gente que de fato está vendo isso como uma possibilidade de alavancagem patrimonial, de que numa... Aí, mas eu fico pensando o seguinte, a gente também não corre o risco da pessoa acabar por se endividar e isso gerar um tipo de problema? Pode acontecer, porém, das nossas estratégias, a gente normalmente trabalha com a rentabilidade do investimento do cliente. Vou te dar um exemplo, Marcelo. Se o teu cliente hoje ele tem R$ 1 milhão, ele vai ter hoje uma rentabilidade média de R$ 10.000 por mês, Perfeito. trabalhando com 1%. Hoje, com meia parcela do nosso consórcio, para o prazo de 20 anos, o mesmo milhão ele está saindo a R$ 2.600. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que se o teu 1 milhão aplicado te gera uma rentabilidade de 10 mil. Que você compra 4 cartas. Você compra 4 cartas, ou seja, com o teu 1 milhão, você vai girar 4 milhões no consórcio. Então, automaticamente, essa alavancagem é muito positiva. Que aí, no caso, a gente poderia estar falando, então, de mais cartas, do dobro de cartas num valor mensal menor. Isso, exatamente. Se o cliente não quiser Eu acho que eu estou entendendo um pouco porque está tendo esse boom aí de consórcio, né? Exatamente. E os clientes, principalmente os nossos clientes investidores, eles estão entendendo. Eles estão entendendo que é muita vantagem você ter um consórcio na sua carteira.